tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou começando uma série de vídeos aqui, onde eu irei falar sobre vários personagens da Bíblia, incluindo reis, sacerdotes e etc. E hoje, para começar, eu irei falar sobre Ana, uma mulher que é citada lá no livro de 1 Samuel. Mas antes de nós começarmos, já se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu estou postando aqui, tá bom? Agora sim, vamos para o vídeo. E para nós começarmos essa jornada por essa história incrível, já quero te dizer que a história de Ana na Bíblia está registrada no livro do profeta Samuel, como eu disse anteriormente, no Antigo Testamento. Apesar de Ana aparecer muito brevemente no relato bíblico, certamente ela é uma das mulheres mais conhecidas na Bíblia. Neste vídeo, saberemos mais sobre quem foi Ana. Mas afinal, quem é que foi Ana na Bíblia? Para respondermos esta pergunta, precisamos considerar que Ana é o nome de duas mulheres citadas na Bíblia. Em sua forma hebraica, Haná, aparece como sendo o nome da mãe de Samuel no Antigo Testamento, e em sua forma grega, Ana, aparece como sendo o nome de uma profetisa no Novo Testamento. O nome Ana significa graça e benevolência ou favor. Esse significado vem do hebraico, mas em sua forma grega, o nome também possui o mesmo significado. A história de Ana, a mãe de Samuel, porque Ana também foi a mãe do profeta Samuel, foi um dos personagens bíblicos mais importantes. Podemos ler sobre a história de Ana nos dois primeiros capítulos do livro de Samuel, de 1 Samuel. Ana era uma das esposas de Eucana, sendo a predileta de seu esposo. E Eucana era um levita da linhagem de Coate, mas que não estava na família sacerdotal e que vivia em Ramataim Zofim, uma região montanhosa da cidade de Efraim. Ana, ela era estéril, e por isso que Eucana tinha se casado com uma segunda esposa, que se chamava Penina, para que esta lhe gerasse filhos, embora não fosse o modelo ideal aprovado pelo Senhor. Com relação ao casamento, a poligamia era comum nos tempos do Antigo Testamento. Todavia, a própria história de Ana e Penina, assim como Raquel e Lia, revela que esse tipo de prática sempre foi seguido por problemas no lar. A rivalidade dentro do lar era constante, pois geralmente a esposa que não gerava filhos era humilhada e duramente importunada pela esposa fértil. Assim acontecia com Ana, que frequentemente era atormentada por Penina. Outra fonte de atrito era o favoritismo do marido para com uma das suas esposas. Ana, apesar de ser estéril, era esposa favorita. Isso está em 1 Samuel capítulo 1, versículos 5 ao 8. Assim como Raquel também era estéril, a esposa favorita de Jacó. Agora vamos ver sobre a oração de Ana. Bem, o marido de Ana, ele era muito devoto e todos os anos ele levava a sua família para Siló, onde ficava localizado o tabernáculo desses dias de Josué, para adorar e sacrificar ao Senhor. Mas a questão da esterilidade combinada à irritação por parte de Penina fazia com que Ana ficasse profundamente angustiada. Por isso então ela chorava e não se alimentava. Isso também está escrito em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Em uma dessas jornadas a Siló, Ana foi até a porta do tabernáculo e com amargura orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Em sua oração, Ana pediu um filho e assim fez um voto ao Senhor. Então ela prometeu entregar o seu filho ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passaria navalha, ou seja, não cortaria o seu cabelo. Essa última característica mostra que se tratava de um voto de Nazireu. Isso também está escrito no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 5. Mas a oração de Eli perante a oração de Ana. Vamos ver sobre isso. Bem, enquanto que Ana orava com perseverança, Eli e o sacerdote a observava. Ele havia reparado que Ana só movia os lábios e não falava palavras de sua boca.
concluindo então que ela estava embriagada ou bêbada. Então, quando Eli pediu que Ana se apartasse do vinho, ela o respondeu, dizendo ser uma mulher angustiada que estava ali derramando sua alma perante ao Senhor, falando com o coração sobre seu desgosto. Ana também disse ao sacerdote que não era uma filha de Belial, expressão que significa uma pessoa maldosa e sem valor. Diante disso, Eli a compreendeu e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que te fizeste. E isso está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Ana então partiu dali e saiu com semblante e já não era mais triste. E agora o Senhor concede o desejo de Ana. Depois que a família de Eucana volta para Ramá, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana e, passando por um tempo, ela concebeu um filho, a qual chamou Samuel, e ainda pequeno, Ana colocou Samuel no tabernáculo aos cuidados de Eli. Todos os dias, quando ia adorar em Siló, Ana tinha o hábito de levar uma roupa nova a Samuel. Esse seu filho foi um dos homens mais notáveis da Bíblia, o qual aparece no livro do profeta Jeremias, num grau de importância semelhante a Moisés. Se você quiser olhar, isso se encontra no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Foi Samuel que, usado pelo Senhor, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi. Posteriormente ao nascimento de Samuel, Ana se tornou mãe de mais 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Isso se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. O Cântico de Ana. No capítulo 2 de 1 Samuel, lemos que a oração de Ana, em forma de um cântico de ação de graças, 1 Samuel capítulo 2, do 1 ao 10, o conteúdo desse cântico, sem dúvidas, é muito significativo. Nele, Ana reconheceu a graça e o poder, a santidade e soberania de Deus. Sem dúvida, também podemos afirmar que aquele foi um cântico profético, onde Ana, mesmo que bem vagamente, previu o aparecimento do ungido de Deus, ao dizer, e dará forças ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Isso se encontra em 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. O termo para ungido é Mashiach, de onde vem a palavra Messias, usada pela primeira vez no Antigo Testamento nessa oração de Ana. Outra característica interessante deste cântico de Ana é que ele possui muitas similaridades ao cântico de Maria quando o nascimento de Jesus lhe foi anunciado. Isso está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 até o 55. A história de Ana e a profetisa. A outra Ana que aparece na Bíblia é mencionada no Novo Testamento no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36 ao 38. Ana era uma viúva, filha de Fanuel, descendente da tribo de Aser, e é designada como sendo uma profetisa. Ana era uma mulher idosa que havia sido casada por 7 anos antes de se tornar viúva. O texto bíblico nos diz, mesmo aos 84 anos, ela não se apartava do templo do Senhor, servindo a Deus de dia e noite, com jejuns e oração. Isso não significa que Ana morava no templo, apenas que ela ficava ali constantemente, frequentando as cerimônias da manhã e da tarde. O relato de Lucas sugere que, assim como Simeão, Ana fazia parte do remanescente que esperava a consolação de Israel. Isso está em Lucas capítulo 2, versículo 25. Quando ouviu as palavras de Simeão, Ana deu graças a Deus pelo cumprimento de suas promessas, reconhecendo e proclamando que Jesus era de fato o Messias. Enfim, pessoal, este foi o primeiro vídeo, espero que você tenha entendido dessa playlist incrível que eu vou criar aqui. Logo mais eu também colocarei mais vídeos nessa playlist sobre esse assunto. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam saber sobre os personagens da Bíblia. Muito obrigado por ter assistido até o final. Que Deus